Olá pessoal, sou o professor Matheus Carvalho e essa é a nossa terceira aula do evento A Nova Era das Licitações e Contratações Públicas. Evento no qual eu estou lhe mostrando como fazer para se tornar referência na Lei 14.133 e em licitações e contratos. E se tornar referência significa dominar a prática, atuar com segurança para evitar responsabilizações, seja em entes públicos e empresas, e faturando alto, aumentando os honorários e a remuneração pelo seu trabalho. E não importa se você tem anos de experiência ou se você está começando agora, se você quer atuar com órgãos públicos ou com empresas. E olha, a lógica aqui é que você vai conseguir participar da geração de contratações seguras. Hoje eu vou trazer um mapa com detalhe, passo a passo, do que você precisa para participar dessa geração e também vamos aprofundar e analisar alguns aspectos referentes aos aditivos contratuais, que é um problema que tem gerado demandas ao longo desse ano de 2026. Muitas e muitas dúvidas têm surgido acerca desses aditivos. Além disso, pessoal, eu queria lembrar que nós já tivemos duas aulas, tá? Na aula 1, nós conversamos acerca da oportunidade que vocês têm. E todos nós estamos aproveitando, né? E que você tem que aproveitar também a oportunidade de evitar problemas e não só seus, como faturar com isso. A ideia de que você pode atuar com milhões de empresas, milhares de órgãos públicos, fazendo qualificação, consultoria, é uma oportunidade que nem sempre bate na porta da gente, né? Também falamos sobre planejamento, estudo técnico preliminar e detalhes de gerenciamento de risco, planos de contratação anual no âmbito da Lei 14.133. Na aula 2 eu disse, olha, como é que você vai se apresentar como especialista? E aí eu expliquei que para aproveitar essa oportunidade você precisa respeitar dois pilares. Primeiro, entender os detalhes da aplicação prática, né, com debates periódicos, com solução de problemas, implementando oficinas, elaborando artefatos e tudo mais. O pilar 2, se posicionar como especialista, se apresentar como especialista dentro dessa estrutura. E aí, quando a gente trata desses pilares e dessas atividades, nós também, na aula 2, conversamos sobre alguns detalhes referentes às atas de registro de preço, né? Como fazer para abordar as atas de registro de preço, entender aspectos sobre qualificação dessas atas e assim por diante. Se você não assistiu essas duas aulas, a primeira coisa que eu te peço é volte lá. Volte lá para assistir as aulas, porque elas são fundamentais para a sua preparação. Não dá para vir pulando etapas, né? Então, essas duas aulas são muito importantes. Queria agradecer a todo mundo que está na comunidade, tirando dúvidas, aparecendo, querendo participar também. E eu apresentei para você ao longo dessas duas aulas meu método, os detalhes que você precisa. Não percam, né? Você consegue maratonar essas aulas, elas vão estar disponíveis para vocês até domingo, então aproveitem para maratonar para não perder, é uma construção, né? Aulas 1, 2 e 3 devem ser analisadas em conjunto. E olha, também queria aproveitar para dizer a vocês que no domingo a gente ainda tem uma última aula, essa ao vivo, às 20 horas. Vamos trabalhar ali os pontos cegos que vocês costumam ter nessas contratações públicas, ok? Pessoal, vamos lá para o nosso conteúdo, que a gente tem muita coisa para falar acerca de aditivo contratual, e eu queria começar conversando com vocês o fato de que existe a possibilidade de você apresentar 3 tipos de aditivos em um contrato. Então, quando a gente trata de aditivos contratuais, o primeiro que eu quero conversar com vocês é o aditivo de quantidade. Esse é o mais simples, né? Apesar de alguns questionamentos acerca dele. Eu quero deixar claro que eu vou deixar alguns modelos de aditivos para vocês na comunidade. E aí, só para vocês terem uma ideia, tá? Como eu disse, a ideia prática é muito importante. Ter um raciocínio prático, conseguir ver modelos, não é para você copiar e colar, mas para você montar o seu modelo no grupo, como a gente já conversou, tá? Mas eu vou deixar na comunidade
um modelo de aditivo para vocês. O aditivo de alteração de quantidades, na verdade, é um aditivo que pode se dar não só na quantidade, mas também no projeto. É um aditivo que atinge o objeto da contratação. Então, a lei estabelece que a administração tem o poder de alterar o contrato unilateralmente, desde que essa alteração unilateral se dê em até 25% para mais ou para menos. Claro que a gente sabe que tem aquela exceção dos contratos de reforma, né? Reforma de equipamento, reforma de edifício. Nesses contratos, a administração pode acrescer em até 50%. A supressão continua no limite de 25%. A regra geral é que é possível a administração, unilateralmente, acrescer ou suprimir o contrato em até 25%, independentemente do particular concordar. Essa alteração pode se dar quanto ao projeto, ou essa alteração pode se dar quanto ao valor. E aí, quando eu falo de valor, eu estou falando de quantidade, né? Então, é possível uma alteração qualitativa no projeto e é possível também uma alteração de quantidades. Eu queria 1.000 cadeiras, agora eu quero 1.200 cadeiras. Essas alterações precisam respeitar o limite de 25% e não podem desnaturar o objeto da contratação. Então, eu posso sim acrescentar itens do projeto, eu posso suprimir itens, fazer modificações no projeto. Então, vamos supor que era uma escada, aí eu vou ter que alterar para uma rampa, né? Então, são alterações qualitativas, mas que não desnaturam o objeto da contratação. Eu não posso fazer uma licitação para cadeira, depois acrescentar mesa, né? Aqui num exemplo bem absurdo, a alteração unilateral, ela vai se dar no que diz respeito às quantidades ou até no que tange ao projeto daquela contratação. Esse aditivo contratual precisa respeitar o limite de 25%. Cuidado para não confundir com a alteração do valor unitário do contrato, que é o reequilíbrio, que a gente vai conversar daqui a pouco. Vou te explicar. Eu tenho uma preocupação muito grande porque às vezes você não consegue enxergar o objeto do contrato. Então eu recebo uma dúvida assim, professor, eu tenho um contrato de 100 mil reais de passagem aérea. Posso aumentar para 150 mil? Aí eu digo, calma. Seu contrato é de quanto de passagem aérea? E aí normalmente me repetem 100 mil reais. Mas passagem aérea não é contada em reais. Ela é contada em bilhetes. Então seu contrato pode ser, por exemplo, de 100 bilhetes a R$1.000, que gera um valor de 100 mil reais. Por que isso é importante? Porque se o seu contrato de 100 bilhetes, você já usou 60 e já chegou nos 100 mil reais, você precisa reequilibrar esse contrato. Porque você tem direito a 100 bilhetes, sem aumentar quantidades. Agora, se você já usou 100 bilhetes e quer aumentar mais 50, aí não pode, porque aí passa dos 25%. Só para ver se vocês me entenderam, preste atenção. Você fez uma licitação para comprar cadeira. Vamos dar um exemplo bem objetivo e simples. 100 cadeiras, né, poltronas, o valor delas R$1.000, estou supondo. Então o valor da contratação é de 100 mil reais. Daí houve um desequilíbrio no contrato. O valor da cadeira sofreu um aumento absurdo. Situação real, hipotética, claro. E aí ele fez um pedido de reequilíbrio, ao invés de R$1.000, a cadeira agora custa R$1.200. Comprovou tudo o que tinha que comprovar, você concedeu o reequilíbrio, aditivou o contrato. Agora são R$120 mil o valor do contrato. Tudo bem. Só que nesse meio do caminho precisou se aumentar a quantidade de cadeira. Então, justificadamente, disse, ao invés de 100 cadeiras, agora eu preciso de 120 cadeiras. A R$1.200, R$144 mil. E aí, pode sair de 100 para 144? Pode. São aditivos diferentes. O primeiro aditivo não tem nada a ver com o que a gente está conversando, é o reequilíbrio do contrato. Eu aumentei o valor unitário do item cadeira. E isso não precisa respeitar 25%. O café custava R$30 o quilo, agora está custando 60. Eu vou aumentar 100% o valor unitário do quilo do café.
É diferente de eu aumentar a quantidade de quilos que eu preciso. Para aumentar a quantidade de quilos, eu tenho que respeitar o limite de 25%. Então preste bem atenção nessa diferença, tá? Esse aditivo que a gente está conversando, que tem que respeitar o limite de 25%, é esse aqui, quando eu aumento os quantitativos do objeto contratado, ou até o qualitativo do objeto contratado. O aditivo de reequilíbrio é diferente. Ele aumenta o valor unitário do item e ele não precisa respeitar os 25%, tá? Então, é importante não confundir o aditivo contratual, que modifica quantidades, qualidade, com o aditivo de reequilíbrio do objeto do contrato. São duas coisas diversas e a gente não vai confundir elas, ok? Vamos lá. Com isso entendido, então o primeiro aditivo é esse aditivo de quantidade ou de qualidade. Eu posso fazer alterações até 25% para mais ou para menos como regra, alterando o objeto do contrato, aumentando ou diminuindo as quantidades, desde que eu justifique essa necessidade com base no interesse público. Uma alteração que aconteceu por necessidade da administração, e isso vai ser devidamente justificado. O reequilíbrio é diferente. Para falar de reequilíbrio, primeiro eu quero diferenciar do reajuste e da repactuação. E por que reajuste e repactuação não entram na nossa análise de aditivo? Porque a lei diz que, diferente do reequilíbrio, do realinhamento do contrato, o reajuste e a repactuação podem ser feitos por meio de apostilamento. Não dependem de aditivo contratual, tá? Então, não há necessidade de aditivos contratuais para os reajustes anuais, a repactuação. O que são esses dois primeiros pontos? O reajuste é a simples aplicação do índice. Então, quando você pensar em reajuste, você vai pensar na aplicação do índice previsto no contrato. Esse índice previsto no contrato é o índice de reajuste no contrato administrativo. Esse índice, pessoal, vai estar definido no contrato e visa resguardar a inflação, né, o valor real com base no índice de inflação, o índice inflacionário. O reajuste tem que respeitar o interregno no mínimo de 12 meses. Eu falei isso quando falei de atas. Aqui é a mesma coisa. 12 meses a contar do orçamento estimado da administração. Então, no momento que a administração faz o orçamento estimado, começa a contar o prazo de 12 meses para que ele possa fazer o pedido de reajuste nesse contrato, que é a aplicação matemática do índice, não precisa de aditivo. A repactuação, ela se aplica nos contratos de dedicação exclusiva de mão de obra, né? A gente chama de contratos demo. São aqueles contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Nesses contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, haverá necessidade de repactuação do contrato. Aqui não basta a mera aplicação do índice. A aplicação do índice por si só não é suficiente, tá? Por quê? Porque eu preciso verificar a convenção coletiva de trabalho da categoria. Nesses contratos, a planilha apresentada é uma planilha que toma por base o piso salarial da categoria e todas as vantagens previstas na convenção coletiva de trabalho daquela categoria. Então, o índice inflacionário não resolve o problema desse tipo de contratação. Aqui, eu preciso ir para a planilha. Inclusive, na turma do especialista, a gente teve uma aula só de planilha desses contratos de terceirização, porque não é simples, né? Tem muito custo, muito detalhezinho, então você tem que ali planilhar, não dá para fazer, por exemplo, contrato de prestação de serviço com mão de obra dedicada, pura e simplesmente fazendo uma pesquisa de preço no mercado, você tem que planilhar, né? E aí também vai se respeitar o interregno no mínimo de 12 meses. Aqui vale a pena entender que o respeito ao prazo de 12 meses não é do orçamento estimado da administração. São 12 meses a contar da CCT anterior. Então, a Convenção Coletiva de Trabalho anterior, ela estabeleceu um parâmetro para
a estimativa de preço que foi feita e eu tenho que respeitar o interreg no mínimo de 12 meses a contar da convenção coletiva de trabalho anterior. Então, a contar da CCT anterior, eu respeito 12 meses. Por exemplo, foi feita uma planilha em junho, tomando por base a CCT de janeiro. O contrato foi firmado em setembro. Em janeiro, vem uma nova convenção coletiva de trabalho, ele já tem direito à repactuação, né? Porque o raciocínio aqui é que com essa repactuação, ele vai garantir a manutenção dos valores planilhados, né? Valor real. O reequilíbrio é diferente de tudo isso. Então, o reequilíbrio ocorre quando os apostilamentos não são suficientes a garantir a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato em virtude de um aumento inesperado. Então, aqui, como a gente chegou a falar nas atas, muda pouca coisa. Em relação às atas, é mais ou menos a mesma lógica. A ideia do reequilíbrio é que ele vai precisar comprovar que houve um fato superveniente à celebração do contrato que gerou uma onerosidade excessiva ao contratado, tá? E aqui tem um ponto super importante. Reequilíbrio de ata e reequilíbrio do contrato. Principalmente quando você vai aderir a uma ata, você não pode aderir a uma ata que está com preço defasado e depois pedir o reequilíbrio do contrato. Precisa reequilibrar a ata antes, tá? Porque o reequilíbrio da ata é quando ocorre um fato superveniente à lavratura da ata. Já o reequilíbrio do contrato tem que ser um fato superveniente à assinatura do contrato. Então, se a ata estava com preço defasado, eu assino o contrato com preço defasado, eu não posso pedir o reequilíbrio depois. Eu tenho que pedir um reequilíbrio considerando que houve um fato superveniente à assinatura do contrato. Depois que o contrato foi celebrado, veio um fato superveniente à assinatura do contrato que ensejou esse desequilíbrio contratual. Então, o desequilíbrio, ele se deu em virtude de um fato que aconteceu após a assinatura do contrato. Isso é importante. Por isso, a gente pede normalmente para a empresa notas fiscais de entrada, né? Da data de assinatura do contrato de hoje, para mostrar que houve essa variação de preço pós-celebração do contrato, para evitar que o contrato tenha sido firmado com preço abaixo do mercado e ele peça o reequilíbrio depois, porque isso é fraude, tá? Então a lógica aqui é que essa onerosidade excessiva surge após a assinatura do contrato. É um fato superveniente à celebração do contrato que enseja esse desequilíbrio contratual. Então, esse é o raciocínio que a gente precisa ter quando pensar no reequilíbrio. Por isso, ele também depende de aditivo contratual. A gente vai conversar daqui a pouquinho que os aditivos vão para parecer jurídico, né? Então é diferente do apostilamento. Por isso a importância do aditivo em situações em que você de fato vai mudar aspectos do contrato. Nesse caso, você vai de fato mudar o preço que tinha sido contratado em virtude de um fato superveniente que desequilibrou aquela relação contratual, gerando essa necessidade do reequilíbrio do contrato, tá? Daí, o terceiro e último aditivo que a gente precisa conversar é o aditivo de prorrogação. Quando eu falo de aditivo de prorrogação, então, a gente falou do aditivo de quantidade, qualidade, né, aquele que mudou o objeto, o aditivo de reequilíbrio contratual e é possível também o aditivo de prorrogação do contrato. Sempre respeitando os limites estabelecidos na lei em relação à duração de contratos, né? Por exemplo, se foi um contrato decorrente de uma dispensa emergencial, a lei veda a prorrogação do contrato. Então, existem situações em que a prorrogação não é permitida. Mas, como regra, é possível prorrogar. Alguém me perguntou, pode prorrogar contrato que foi firmado por meio de uma dispensa de valor? Pode, sem problema nenhum, né? Depois que o contrato nasce, ele pode sim ser prorrogado. A prorrogação depende de alguns requisitos parecidos com o das atas, mas com um detalhezinho a mais. Então, para que seja prorrogado o contrato, é necessário um aditivo contratual, porque a prorrogação, como regra, é uma prorrogação expressa, não deve ser tácita, né? Existem ressalvas em relação a isso na nova lei, mas a regra é que a prorrogação se dê
expressamente e não tacitamente. Essa prorrogação depende da vigência do contrato, então o contrato tem que estar vigente. Depois que o contrato venceu, ele não tem como ser prorrogado, então esqueceu, aí pede parecer retroativo, aquela confusão, teoricamente. E na prática também, a prorrogação tem que se dar antes do contrato perder a vigência. Também, a prorrogação do contrato vai se dar respeitando-se nessa prorrogação a comprovação da vantajosidade da prorrogação. Então, você vai fazer uma pesquisa de preço para mostrar que a manutenção daquele contrato é mais vantajoso do que abrir um novo procedimento licitatório. Né? Os preços praticados estão melhores que o de mercado e assim por diante. Também tem que haver a previsão no edital e no contrato e a concordância da empresa contratada com a prorrogação. Ela não é obrigada a prorrogar o contrato, ela precisa concordar com a prorrogação. Diferente da prorrogação das atas, a prorrogação dos contratos também depende de declaração orçamentária. No caso de ata de registro de preço, não havia necessidade dessa declaração orçamentária para fins de prorrogação, porque a ata não é uma assunção de custo. O contrato é, né? Quando eu prorrogo um contrato, eu estou assumindo um custo naquela contratação, diferente das atas de registro de preço, que eu não sou obrigado a contratar. Então, nesse caso da prorrogação dos contratos, também é necessário que haja a declaração de adequação orçamentária. Com isso entendido, os aditivos contratuais, quaisquer um deles, tá? O aditivo de prorrogação e todos os demais, precisam passar por parecer jurídico. Então, abre-se o processo de prorrogação dentro do próprio processo do contrato, encaminha para o parecer jurídico que vai analisar a prorrogação contratual, ou o reequilíbrio, ou ainda as alterações de quantidade ou qualidade. Claro, o parecer vai analisar os requisitos legais e a fundamentação e justificativa apresentada para a necessidade do aditivo nesse contrato administrativo. Os aditivos todos devem ser aprovados mediante parecer jurídico, parecer obrigatório, e esses aditivos serão publicados dentro do Portal Nacional de Contratações Públicas e no Diário Oficial. Então, todo aditivo contratual vai ser publicado no PNCP, tá? O PNCP, ele vai ter que constar todos os aditivos, também no diário, mas o PNCP hoje é o caminho de acesso mais fácil aos contratos administrativos. Então, a publicação dentro do PNCP vai ter que ser feita, tá? Se você não tiver uma plataforma, você vai ter que ter a plataforma integrada, ela publica os atos do procedimento licitatório. Mas dificilmente ela é integrada em relação às regras do contrato. Então você vai ter que ter um publicador, né? Se você usar o compras.gov, ele funciona como publicador de tudo. Se não, você talvez precise de um publicador privado para isso, né? Mas aí qualquer dúvida em relação a essa questão de como efetivar a publicação, pode vir para a comunidade que a gente ajuda vocês em relação a isso, né? Eu vou orientando em relação a esses detalhes e essa estrutura de publicação, porque o PNCP, você não pode ir, você, pessoa física, né, mexendo nele. Então, há o publicador que faz a publicação dentro do PNCP, do Portal Nacional de Contratações Públicas. Normalmente, os aditivos contratuais são precedidos de um ok, de um relatório do fiscal do contrato, embora o aditivo de prorrogação seja assinado pelo gestor, né? O gestor do contrato é o responsável por assinar o aditivo contratual, mas, em regra, mediante relatório do fiscal administrativo, do fiscal técnico. Um outro ponto importante são esses detalhes de fiscalização. A fiscalização de um contrato administrativo, ela é fundamental para uma boa gestão de contrato. Inclusive, eu tenho dito isso, o gestor que não capacita a sua equipe não é um gestor inteligente, tá? Porque ele assume os riscos. Quando ele recebe um relatório do fiscal, dificilmente ele vai checar. Ele não tem tempo para isso. E aí ele assina um aditivo que pode estar todo errado, porque ele não capacitou aquele fiscal. E aí ele vai sofrer as consequências. O fiscal também, tá? Respondem os dois. E aí, pessoal, é o que eu quero conversar com vocês.
Você vai dizer assim, mas o gestor não está me capacitando. Eu vou te falar uma coisa. Capacitação é uma obrigação do gestor. Não é só uma obrigação, não. Ele está em risco se ele não te capacita. Só que você também. Então, é importante tentar sensibilizar o seu gestor. A capacitação é algo constante. Não adianta dizer, já lhe dei um curso de capacitação. A capacitação requer atualizações, participação, análise dos normativos atuais. Então, eu tenho alunos de entes públicos que estão no especialista referência há 4 anos, 5 anos. Entraram desde que a lei foi publicada e continuam até hoje. Porque os debates e os problemas todos os dias aparecem. E aí você se mantém atualizado e você se mantém seguro, né? Então, é importante o gestor fazer isso, mas se ele não fizer, cuidado, porque o seu CPF que está em jogo. Então, fazer parte da geração de contratações seguras é uma decisão que pode impactar na sua carreira, positiva ou negativamente. Negativamente, podendo te gerar responsabilização, é o seu CPF, tá? Junto com o do gestor. Mas e quem está preocupado com o CPF dos outros? Você está preocupado com o seu. Agora, é possível você se qualificar e isso pode mudar a sua vida positivamente, tá? Eu sou servidor e nunca esperei o poder público me capacitar. Fui eu que me virei estudando toda a minha vida para conseguir chegar onde eu cheguei, tá? E assim, tenho milhares de alunos que estão na mesma lógica, que pagam do bolso para estar lá no especialista referência, se qualificarem e crescerem na vida. E muitos deles começaram pensando justamente isso, eu não quero me responsabilizar, mas hoje estão faturando alto, porque foram convidados em consultoria e assim, investir em sua segurança não é caro, nunca. Tá? Então, o preço da responsabilização, o preço de cometer erros grosseiros é muito maior do que o investimento em segurança, em educação. Isso sem contar, como eu disse, que você pode vir a ser contratado por inexigibilidade, pode também crescer dentro da própria gestão pública e começar a ganhar mais, começar a faturar mais. Eu tenho alunos que são advogados, contadores, administradores, engenheiros, enfermeiros. Então, assim, a gente sabe que licitação como é que eu posso dizer, multidisciplinar. E eu tenho muito aluno ganhando muito dinheiro com isso, tá? Então, alunos que estão sendo contratados por empresas para fazer impugnação de edital. A gente sabe que a impugnação de edital pode ser apresentada na via administrativa, até porque não é advogado, né? Não se exige a qualificação de advogado para atuar na via administrativa. Também, alunos que estão sendo contratados para prestar consultoria em órgãos públicos, do outro lado, né? É isso que você precisa entender. Quando você se qualifica, os resultados aparecem para você, efetivamente. Então, eu queria inclusive te mostrar o que eu prometi, que é o mapa da nova lei de licitações. Ó, o mapa, ele tá assim, você pode imprimir ele, tá? A gente vai colocar ele em PDF para você imprimir. Aqui eu vou pegar ele menorzinho. Para você conseguir fazer parte da geração de contratações seguras, o mapa Vou começar pelo básico. Vou começar de cima para baixo. Você precisa primeiro conhecer toda a parte teórica da lei. E aí, quando eu falo de parte teórica, eu estou falando de conhecer as regras da lei, registro de preço, princípios aplicáveis, modalidades licitatórias, dispensa, inexigibilidade. Tudo isso você precisa saber. Também você precisa saber como é que estão as regulamentações da lei. As instruções normativas, os decretos tratando do tema. Isso vai ser importante. Se você é advogado, tem essa parte jurídica aqui, mandado de segurança, impugnações de edital, como fazê-los. Você precisa também de técnicas de solução de dúvidas, hot seats. Então, você vai aqui, por meio deles, discutir temas específicos, como fazer um reequilíbrio, como elaborar um ETP para obra pública, por exemplo, como fazer a impugnação do edital, documento de gerenciamento de risco, por exemplo. Vai precisar de oficinas para aprender cada um dos documentos diretamente, né? Então, oficinas específicas para elaborar cada um desses documentos. Só que aí você também vai precisar se apresentar como especialista. Então, estratégias digitais, elaboração de proposta, precificação, montagem de portfólio, tudo isso vai ser necessário para que você se apresente como especialista referência
e comece a fechar contratos e faturar alto. E assim por diante, tá? Então, esse mapa, pessoal, ele vai te trazer todo o raciocínio do que você vai precisar para fazer parte dessa geração das contratações seguras e aproveitar a nova lei de licitações. E olha, isso vale para você que é advogado, procurador, assessor jurídico de órgão público. Isso vale para você que é analista de licitação, que atua nas licitações em órgãos públicos de alguma forma. Para você que é de empresas ou para você que está começando agora. Alguns de vocês foi exonerado, precisa se reposicionar, outros acabaram de entrar na gestão, outros querem ser advogados e não querem ser advogado generalista, querem aproveitar para se especializar e ganhar dinheiro de verdade. Ó, esse mapa eu vou explicar ele aqui com mais detalhes. Vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui algumas partes do curso do especialista referência, só para fins didáticos, tá? Para você entender como atender a cada um dos detalhes desse mapa, para eu ir te mostrando aqui a lógica do que você vai precisar. Então, para começar, você precisa de aspectos jurídicos. Eu tenho que entender sobre contratos em espécie, eu tenho que entender sobre alocação, prerrogativas. A parte teórica da lei, eu preciso ter na cabeça. É uma nova lei, querendo ou não. Então, para eu entender a nova lei, eu tenho que entender as regras de contratos, as regras de licitação, modalidades licitatórias, critérios de escolha do vencedor, ou seja, toda a parte jurídica, né, teórica da lei, você vai ter que aprender. Também você precisa ter modelos práticos, né? Então você tem que saber como é que faz parecer jurídico, se você vai atuar com órgãos públicos, se você vai atuar com empresa, como é que faz para você apresentar impugnações, ações anulatórias, mandado de segurança. Então, isso também vai ser importante para vocês. Os modelos normalmente saem de aulas interativas lá, tá? Então, modelo de ATP, de ata de registro de preço, dispensa eletrônica. Então, você vai montando os seus modelos para montar o seu portfólio com isso, tá? Então, você vai levar o portfólio, tudo isso. Então vai levar o termo de referência, a minuta de edital, aqui tem um de agência de publicidade, a minuta de edital de outro ponto. Então, você vai ter que montar o seu portfólio explicando o que você tem, como fazer para os órgãos públicos todos esses modelos, todos esses detalhes, tá? Também, aí você vai formando os seus modelos, né, como eu mostrei para vocês. A gente pega modelos padrões, modelos do governo federal. E aí, pessoal, mão na massa, tá? Aqui a gente faz muitas oficinas. Olha a quantidade de gente. E eu tô te mostrando a quantidade de gente para você entender que quanto mais você tem pessoas participando, mais você consegue fazer oficinas com qualidade, porque você tem muita gente que também tem os mesmos problemas. Agora, aqui no especialista, e aí você tem que pensar como é que você vai fazer isso na sua realidade, nós sentimos a necessidade do gestor público, do agente público que quer ganhar dinheiro a mais, começar a saber fazer sua precificação. Eu sou péssimo nisso. Nós que somos servidores públicos não sabemos nos vender muitas vezes, então a gente tem que aprender. Então criamos aulas aqui dentro de estratégias digitais, tá? Então, aprender a montar as estratégias digitais, montar proposta com estratégia comercial, garantia, proposta, negociação, precificação, isso tudo você vai ter que saber também, tá? É importante que você consiga fazer essa estrutura de apresentar o seu produto, aprender a se vender, né? Não dá para você deixar modelos de lado, não dá para você deixar o conhecimento de lado, você precisa ter todo o conhecimento, mas ao mesmo tempo você precisa saber apresentar isso para que as pessoas te enxerguem como referência, como especialista, né? E aí é que vem esse aspecto das estratégias digitais, das estratégias comerciais, para você conseguir construir uma boa consultoria e conseguir ganhar além do que você já ganha no serviço público. E aí, pessoal, isso muda a vida profissional de todo mundo, tá? Você começa a entender que você pode trabalhar com patamares mais altos de valores e pode ser valorizado,
né? Porque a gente fala assim dinheiro, mas dinheiro é valorização, né? É valorização do seu trabalho, é valorização da sua carreira e, obviamente, dinheiro no bolso é bom também, né? E assim, eu vou te falar uma coisa, a gente tem visto isso acontecer com muitos alunos. Eu já trouxe alguns estudos de casos, mas eu queria falar da Amelie, aqui do interior de Minas, de Presidente Olegário, uma aluna queridíssima, que eu reencontrei agora, inclusive no ano passado, no CISPAR, no consórcio público, e que hoje é reconhecida e enxergada como referência dentro da região dela. Eu falei para você da Marilã, né? A Marilã, que é servidora pública, fechou contratos de mais de 20 mil reais. Mais de 20 mil reais atuando com licitação. Isso, ela hoje está cobrando para cada consultoria que ela faz. Então, esse tipo de coisa muda a vida profissional da gente. Eu vou falar de valores que eu acho importante as pessoas terem noção do que de fato representa para a gente financeiramente, sabe? Eu recebi 3 mil por cada da representação que eu fiz. Então, em uma semana, eu recebi 9 mil reais da mesma empresa. E aí eu falei, meu Deus, eu passei 3 dias viajando, conheci lugares novos, pessoas novas, ainda ganhei dinheiro. Foi algo assim fantástico para mim, muito bom. Aí, no consórcio, como eu sabia que a maioria dos processos se dá por dispensa, eu não teria muito trabalho com obras, nem licitações de grande vulto, nem grandes pregões e tudo mais. Então, eu optei por cobrar 6 mil. Já a prefeitura, que vai ter uma demanda maior, eu cobrei 9 mil. Eu consegui agora conciliar mais meu trabalho com a família, que era algo assim que era muito deficitário, eu era muito ausente. E aí isso fez toda a diferença, porque eu vejo que dá para conciliar. Hoje eu percebo, falei, nossa, por que eu não pensei nisso antes? A lei de licitações é uma nova estrutura. Então, muita gente não sabe como mexer no PNCP, não sabe como atualizar as plataformas, não sabe como fazer uma dispensa eletrônica com qualidade. Parece que está todo mundo já com a implantação da nova lei feita, né? Mas não é verdade. Você vai em muitos órgãos públicos, e não são só órgãos pequenos, não. Muitos órgãos públicos não têm nem plano de contratação anual publicado. Muitos órgãos públicos não conseguem fazer um mapa, um documento de gerenciamento de risco com qualidade. Muitos não têm a regulamentação da nova lei completa, do jeito que precisa ser. Então, a implantação, de fato, não foi feita em muitos órgãos. Pessoal, e 2026 não permite amadores nas licitações e contratos. Não há mais flexibilidade, né? Eu tenho dito para vocês que colocar em prática o que você está estudando, o que você está aprendendo, é fundamental para que você se torne referência. A hora é agora. Esse é o momento. Essa é a oportunidade que a gente tem. Deixar passar uma oportunidade, muitas vezes, significa perder a chance de mudar o rumo da sua vida profissional. É isso que vai mudar a sua vida. Comecei sem saber nada da prática e daí surgiu o desespero, né? Eu não sabia como seguir. Eu não venho de uma família com grandes posses, eu não tenho advogados no histórico da minha família, eu fui a primeira a sair para estudar, era eu e eu. Então eu tinha um filho pequeno, pagava aluguel, porque na minha região não tinha ninguém que dominasse o assunto. Então eu queria sair na frente, obviamente, e dominar, ser referência no assunto. Eu não tinha tempo durante o dia, nem à noite, então eu acordava de madrugada. Eu fui exonerada do carro que eu tinha, né? Com um carro como esse, você sai e no outro mês você não recebe mais nada. A minha exoneração foi um marco. Por quê? Eu fui exonerada 8 a 10 dias depois, no máximo, meu pai faleceu. Eu estava com muito medo de começar uma nova perspectiva de trabalho com a minha idade. Eu comecei a incorporar algumas lições de vida dele, que veio da fome, e eu resolvi que eu queria mudar de vida. E eu disse, não, eu não vou ficar parada, eu não vou ficar derrotada, eu vou investir em mim, porque eu sou meu maior ativo. Olhando o Instagram que eu tenho de Matheus Carvalho, ele publicou o curso dele e foi assim, casou. A situação foi bem providencial. Eu sou assim, se vamos fazer, vamos dar um jeito. Porque, como eu disse, eu não advogava, eu tive dificuldade financeira. Realmente, eu não tinha escritório. Pedi ajuda aos meus pais, graças a Deus, eles puderam me ajudar. E ao meu esposo também, ele vem me ajudando.
E assim, a gente se vira. Quem quer, dá um jeito. E eu tive muita sorte de ter escolhido vocês. Porque eu estava muito insegura. Eu estava com muita dúvida até em relação à minha capacidade. Os meus medos foram caindo. Eu comecei a conviver melhor com a minha insegurança, porque eu sabia que eu tinha para onde ir. Então, isso me deu segurança para encarar o outro lado da mesa. E com essa segurança, graças a Deus, eu já consegui fechar 3 contratos e já estou negociando um quarto. Ah, meu sentimento hoje é de renascimento. É mágico. É mágico. Aqui no meu estado, eu já fiz a implantação em mais de 18 prefeituras e câmaras. E realmente esse curso é para mim. Com certeza. E as coisas mudaram. A chavinha virou. Acho que é assim. A chavinha virou. Hoje, inclusive, me chamaram, abriram essa oportunidade de eu já ir para ser parecerista da Câmara. E eu vou. Quando hoje me falaram isso, eu disse, Deus, eu nem estou acreditando. Minha vida está mudando. Meu marido está cheio de orgulho ali dentro, porque ele sempre quis que eu advogasse, que eu fosse, que ele sabia que eu podia ir. E, assim, esse curso tinha que existir. Vocês tinham que fazer esse projeto para mudar a minha vida e a vida de todas as outras pessoas. Pessoal, quando eu vejo histórias como essa, eu não posso ignorar, né? E isso tem se repetido entre muitos alunos. Eu tenho visto a mudança na vida profissional, na qualidade de vida deles. E assim, é por isso que eu assumi o compromisso desde 2021 de formar a geração de contratações seguras por meio desse curso que é o Especialista Referência. Vocês pediram ao longo do curso todo aqui da gente e hoje eu estou aqui para convidar vocês, tá? O que é o Especialista Referência? É um meio para que você chegue nesses resultados. Quem é que você quer que sinta orgulho de você? No caso da Clarissa foi o marido dela, no seu caso é quem? Seu pai, sua mãe, você mesmo, seus filhos, enfim, a gente tem que sentir orgulho da gente mesmo também, né? E é muito importante você se comprometer para que você tenha resultados, para que você consiga sentir orgulho de você mesmo. Ó, gente, eu quero lembrar que domingo a gente tem aula 20 horas, tá? Ao vivo, pelo amor de Deus, não some não, porque a gente tem essa aula. Agora, por mais que eu quisesse dar todo o conteúdo em uma semana, eu não tinha como trabalhar tudo. E não existe mágica. A gente está falando de método, de trabalho, você precisa se comprometer. E eu estou aqui para te ajudar. É por isso, pessoal, que eu vim fazer esse convite para você. Mas eu queria antes lembrar vocês que não existe momento melhor. Eu já disse a vocês que nós temos mais de 5.600 municípios. Dependendo, muitos deles, 90% deles, ainda não estão implantados efetivamente. E dependem de qualificação, de consultoria, de auxílio. Nós temos milhões de empresas, não só as que estão participando de licitações com o poder público, como aquelas que potencialmente podem participar. É urgente, o mercado vai encher. Você ainda está entrando em um momento em que a quantidade de pessoas qualificadas para atuar nesse mercado é limitada. E você pode aproveitar esse momento das empresas que precisam de profissionais qualificados que possam ajudar ela a faturar com o poder público, dos órgãos que precisam de profissionais qualificados para evitar a responsabilização dos seus gestores, para reduzir riscos, para garantir segurança. Por isso, eu quero te convidar a vir participar da nossa turma do Especialista Referência de 2026. A gente vai abrir a turma do Especialista Referência 2026 na segunda-feira. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai abrir esse carrinho e essa é a sua chance. É uma oportunidade que a gente não tem como saber se ela vai se repetir. O Especialista é o único curso de formação no Brasil que te acompanha ao longo de 12 meses com comunidade, oficinas, hot seats, com todo mundo, uma equipe, um staff imenso, preparado e organizado para você. Uma equipe super qualificada e eu quero ter você nessa turma. Olha, as inscrições encerram muito rápido, tá? Normalmente, a lógica é abrir o carrinho segunda e ir até quarta-feira, mas normalmente elas encerram antes. Queria fazer a primeira turma, só que ele fechou rápido,
Quando eu fui no outro dia, fui me inscrever, já tinha fechado as inscrições. Eu fiquei doidinho, falei com ele, professor, vai abrir a segunda turma. Eu fiquei doidinho. Quando ele abriu, 6 horas da manhã, eu estava ligado para me inscrever nessa segunda turma. E estou adorando o curso, cara. O curso dá uma base muito, muito arretada, como a gente diz aqui. Deixa eu explicar para vocês primeiro o que é o especialista referência, porque muita gente estava perguntando, mas muitos não sabem o que é. Então, o especialista é o nosso curso de formação, que dura 12 meses. A primeira pergunta que eu tenho para você é essa. Quer fazer parte da geração de contratações seguras? É ele que vai te ajudar. Pessoal, para quem é o especialista referência? Para você que trabalha ou quer trabalhar com licitação. Então, se você é parecerista, se você faz parte de uma comissão de licitação, se você é controlador, advogado, se você é analista de licitação, contador, fiscal de contrato, consultor, pregoeiro, gestor público, quem foi exonerado e quer se recolocar, ou quem chegou agora, enfim. A ideia aqui é de que você tenha uma qualificação efetiva. A gente dividiu o curso em 4 rotas, tá? Para você entender a ideia dele. A gente tem a rota do zero, aqueles que estão iniciando, que não têm experiência, que são de áreas correlatas, mas ainda não atuam com licitação. Aqueles que já são ou querem ser procuradores estaduais, municipais, assessores jurídicos ou querem prestar consultoria a órgãos públicos. A rota do servidor público, do gestor, do servidor, do controlador, da comissão, do pregoeiro. E a rota daquele que quer atuar com empresas privadas, seja advogado, seja o próprio dono da empresa, que quer aproveitar e ele mesmo gerir esse tipo de atuação com órgãos públicos. O que você vai encontrar aqui? O curso gravado da nova lei de licitações, atualizado, o curso de pareceres jurídicos, mandado de segurança, impugnação de edital, também alguns aspectos teóricos de atos administrativos, os modelos das peças práticas, de ação de procedimento comum e o curso gravado de estratégias digitais e comerciais, tá? Além disso, você vai ter aula ao vivo todo mês, várias aulas. Eu vou explicar para vocês como é que você recebe a agenda. Mas antes eu quero que você entenda que você vai aprender sobre tudo, tá? Desde a aplicação prática aos planos de contratação, compra direta, matriz de alocação de risco, as modalidades licitatórias, as concessões, as PPPs, as regras de microempresa, duração de contrato, reequilíbrio, registro de preço, ETP, TR, edital, impugnação, as INs mais relevantes, as regras de controle, tudo, absolutamente tudo que você precisa. Para você ter uma ideia, você vai sair com modelos, né? A gente disponibiliza para vocês modelos todos com comentários detalhados, explicando como que você vai fazer cada um dos documentos, cada um dos artefatos. O curso dura 12 meses porque você vai ter acesso durante 12 meses, tá? Até fevereiro do ano que vem. Você tem acesso à aula mensal. Ó, pra você ter uma ideia, deixa eu só te mostrar uma coisa. Você vai receber no início do mês, todo mês, um calendário das aulas ao vivo. Então, além de tudo que eu te falei gravado, você recebe esse calendário. Por exemplo, nesse mês de janeiro, nós tivemos Plantão Tira Dúvidas no dia 17 de janeiro. Tivemos uma aula interativa no dia 21, no dia 22 uma outra aula interativa, no dia 28 também, tá? Então, só para você ter uma ideia, tudo isso além de todo o conteúdo gravado. Embora você continue durante 12 meses tendo acesso a tudo isso, com 3 meses você pode pedir o seu certificado e colocar ele na parede, tá? Esse é um certificado hoje que tem muito valor. Nós temos muitos e muitos alunos, todo mundo conhece o projeto, órgãos de controle, empresas, gestores. Então, muitos alunos, inclusive gestores de órgãos públicos e de órgãos de controle, que têm esse certificado. Esse certificado, você consegue ele em até 3 meses, né? É o seu orgulho, o seu reconhecimento do seu trabalho. O certificado vem com toda a carga horária atrás, 102 horas, organizado. Depois você tem a opção de transformar todo esse conteúdo que você teve em pós-graduação. A gente fala sobre isso mais adiante, tá? Quando você ingressa,
Caso você queira transformar isso em pós, você tem que pagar uma diferença de valor de chancela e fazer uma prova, um artigo, e a gente aproveita todo o conteúdo como crédito da pós-graduação. Então você pode sair, inclusive, com 2 certificados, tá? Não tenho experiência. É para mim? Essa é a pergunta que normalmente você faz. Pessoal, claro que é para você. É para todo mundo que quer efetivamente aproveitar a nova lei e mudar a sua vida profissional. E aí a sua pergunta é sempre essa, né? Quanto é que vai custar? Não pode ser barato. Eu começo lhe dizendo isso. Não tem como ser barato. É um curso que vai te colocar, pessoal, dentro de um projeto. Não é um curso, é um projeto. Você vai encontrar todas as pessoas que estão imbuídas no mesmo projeto. Especialistas, gestores públicos, agentes públicos, empresas, todo mundo ali. Esse network também faz parte do projeto, tá? E você vai estar comigo, com a minha equipe, que é muito qualificada e que vai estar te ajudando dia a dia para te dar segurança. Você teve uma dúvida, você vai lá na comunidade e nós vamos responder aquela sua dúvida. Você tem um problema sério a ser resolvido, você está lá na comunidade e a gente vai te mandar o modelo, a gente vai te ajudar. É um método, pessoal, que tem uma rota passo a passo. É um método que foi pensado e que está funcionando ao longo de 5 anos. Eu não estou começando agora, tá? Eu trabalho com licitação há 20 anos e eu trabalho fazendo esse método há 5 anos. Eu não estou decidindo colocar você como cobaia de algo que eu estou começando a fazer nesse momento. Nós fazemos as oficinas práticas, os hot seats, a gente está ali no dia a dia, no plantão de dúvidas. Pessoal, e quanto custa não ter resultado? Porque assim, eu sei que o investimento pode pesar, mas qual é o custo do fracasso? Não tem preço. Pessoal, o investimento pode ser pesado para muita gente, tá? Mas assim, só para você entender o que eu estou dizendo, o Cristiano fechou R$1 milhão para empresas no primeiro ano depois que ele entrou no especialista. O Paulo, em 2 semanas, fechou um contrato de R$40 mil para ele. O Sami, recentemente, estava falando que fechou honorários fixos de 18 mil mais comissões, às vezes 150 mil ou mais por mês de comissão. Então, qual é o custo de você não estar conseguindo aproveitar o seu conhecimento e a sua experiência para fazer dinheiro, para ser valorizado na sua carreira, para mudar a sua vida profissional? Eu falei do Patrick, o Fábio. Pessoal, qual é o peso de você deixar de faturar? Então, às vezes, você faz um investimento, mas você rapidamente recupera ele. O Fábio, que eu disse a você que hoje está faturando alto, no primeiro momento precisou pedir um cartão emprestado. O Fábio é o exemplo que eu costumo dar, porque ele falou isso para a gente na entrevista. Então, pessoal, e o tempo é agora, o tempo passa. Não adianta a gente achar que depois vai voltar no tempo para pegar uma oportunidade que a gente não pegou. Se você imaginar quanto você já gastou de faculdade, sei lá, 15, 17, 20, 100 mil, depende da faculdade. Quanto você já gastou de cursinho, você que fez concurso, OAB, você que fez advogado, você que é advogado, que buscou ser advogado. Então, assim, esse curso que eu estou te oferecendo hoje, esse projeto, podia custar 6, 10, 20 mil reais. Dentro do especialista referência, você conseguiria faturar muito rapidamente o que você não está faturando hoje. Então, o que a gente espera, e é isso que você vai fazer, porque você vai se dedicar, é ter resultado. E eu repito, eu sei que o investimento pode pesar, tá? Não está muito simples viver ultimamente, não. As coisas estão aumentando, os custos estão aumentando na vida em geral. Mas assim, você viu as histórias que eu estou contando? Eu quero contar a sua história. Você vai querer continuar ouvindo as histórias dos outros ou vai querer contar a sua história pra gente? Ser especialista não é para quem tem mais dinheiro, é para quem tem mais atitude. Tá? Eu estava descapitalizado, certo? Corri atrás de amigos, corri atrás do que foi, não estava conseguindo. Foi quando a esposa de meu irmão disse que ia disponibilizar o cartão para poder me matricular. Então, eu me matriculei, estou pagando, é algo que eu estou pagando com o maior prazer,
porque toda vez que eu deposito e caminho o comprovante, né, de pagamento para ela, eu me sinto radiante, porque o curso, para mim, está sendo... Fico assim um pouco emocionado, está sendo muito bom. Não tenho um problema nenhum em dizer que naquela oportunidade não tinham aquele dinheiro todo, tanto é que a gente fez uma economia, fez parcelado, porque não tinha. Eu lembro que na época, no meu cartão, eu não tinha feito nenhuma prestação daquele tamanho. Parcelei no máximo, podia, e na maior prestação que minha fatura já tinha visto. Mas usei todo o limite que tinha, confesso que o que eu tinha de limite eu usei. E hoje, graças a Deus, a gente já compra mais, a financeira já deu mais limites, já temos os limites dobrados, e graças a Deus já é um outro cenário. Diante desse conhecimento adquirido, diante desse propósito, desse planejamento que nós traçamos para a nossa carreira. E esse é o momento de você mostrar o seu comprometimento e mostrar a sua atitude. Deixa eu pegar aqui, o investimento é esse. De antemão, a mensalidade do especialista referência é R$ 465. Então, o especialista referência, você pode pagar à vista, tá? R$ 4.497, ou você pode pagar a mensalidade de R$ 465. É menos de R$ 13 por dia para que você esteja dentro desse projeto, para que você consiga ter resultados e se torne um especialista referência nas licitações. Para que você mude a sua vida profissional, você precisa participar. Mas não é só investir com dinheiro, não. Investir com tempo também, né? É participar. Olha a quantidade de bônus. A gente tem a comunidade com os especialistas, a gente tem curso da lei de improbidade, as oficinas práticas, a gente tem a possibilidade de palestras, live comigo, basta você estar lá dentro, no dia a dia. A área de parcerias, nós temos encontro ao vivo, aulas e plantões, pelo menos 20 por ano, normalmente são mais, né? Uma aula e um plantão todo mês, normalmente. Então, além das aulas, das oficinas, dos hot seats, então adianta investir e não participar? Não adianta. Então, como eu estou te mostrando aqui, mês de janeiro foi um mês que a gente teve um recessozinho, começou no dia 17, mas normalmente você tem ali 4, 5, 6, às vezes toda semana, às vezes semana sim, semana não, às vezes 2 vezes na mesma semana, você tem calendário. Então você vai ter que participar, se comprometer de verdade. Olha, uma aula ao vivo, um plantão em que você tem todo mundo tirando dúvidas, mostra o resultado e o porquê dessas pessoas estarem tendo resultados. Deixa eu te falar uma coisa. Para os 20 primeiros que se matricularem na segunda-feira, a gente vai abrir o carrinho 7 horas da manhã. Para os 20 primeiros, a gente vai mandar para sua casa a lei de licitações comentada e comparada, tá? A nova edição, que não saiu ainda, vai sair agora no início de janeiro. No final de janeiro, saiu agora no final de janeiro, ou vai sair agora no início de fevereiro? Enfim, é a nova edição 2026. Você vai receber em casa, é uma combinação que a gente fez com a editora. Se você comprar na plataforma, for um dos 20 primeiros, você ganha. Também, quem comprar à vista na plataforma vai receber como bônus em casa a nova edição do Manual de Direito Administrativo. Se você for um dos 20 primeiros e pagar à vista, você recebe os 2 livros, tá? O Manual de Direito Administrativo é aquele que você conhece, que graças a Deus tem sido citado, STF, STJ, é o livro que vai fazer sua diferença também para consulta, para te auxiliar. Só que eu tenho uma coisa melhor ainda para lhe dizer. Eu tenho um desconto só para você, tá? Para você que está aqui no nosso projeto. R$1.000 de desconto. Então, ao invés de R$ 465, você vai pagar uma mensalidade de R$ 361. Mas esse desconto, pessoal, é só para quem se matricular na segunda-feira, tá? Então, o desconto exclusivo tá aqui hoje. Eu tô passando ele para vocês hoje. Ele é o desconto que vale somente para quem se matricular na segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Nesse caso, ao invés de 4.497, você paga 3.497. Agora, menos de R$10 por dia, tá? Menos de R$ 9,60 por dia para você que se matricular na segunda-feira. Se você convencer o seu gestor e quiser se matricular por ente público, você vai entrar em contato com esse número aqui. Você não precisa esperar até segunda, tá? Se você precisa se matricular por ente público, vai ter que abrir processo de inexigibilidade. Você já manda mensagem hoje para a minha equipe, por meio desse número de WhatsApp, que nós vamos te mandar hoje os documentos necessários a você abrir o processo de inexigibilidade.
Então, isso a gente vai fazer hoje, tá? A partir de hoje, você já pode mandar, porque a gente já vai abrindo o processo para poder ir salvando e guardando as vagas de vocês que estão vindo por meio de ente público. Qualquer outra dúvida que você tenha também, você pode mandar mensagem nesse mesmo número que a gente vai te ajudar, tá certo? Pessoal, a gente tem a garantia, claro, se em 7 dias você entender que esse projeto não é para você, você pede o seu dinheiro de volta, tá? Então, mas a gente vai te dar garantia, na verdade, de risco zero nas suas contratações. É a geração das contratações seguras. É isso que você vai fazer parte. Você vai vir fazer parte da minha equipe. Olha, eu vou dar 200% da minha metade. A outra metade é com você. Eu preciso que você venha para as aulas, você venha para os plantões. Se você está vindo por vir, não venha não. Vai jogar dinheiro fora. Venha para participar. Venha para mudar a sua vida profissional, porque eu estou aqui para te ajudar. Vou pegar na sua mão e eu vou estar com você nesse dia a dia, nesse trajeto, porque eu também vivo esse trajeto todos os dias, tá? Pessoal, agora é o momento de você agir. Você pode não fazer nada e talvez se arrependa depois. Você pode tentar fazer sozinho, o que vai gerar perda de tempo e às vezes demora tanto que o tempo passa, e você pode vir se comprometer e participar desse projeto. Eu quero lembrar vocês que a gente ainda tem aula da nova era das licitações no domingo, ao vivo, às 20 horas. Então eu quero vocês lá, tá? Independentemente de você vir para o especialista ou não, eu te quero domingo para tirar as dúvidas e vou te trazer alguns pontos cegos na nova lei de licitação. Vai lá na comunidade também e posta o que você achou dessa aula, traz ali, faz os exercícios. Pessoal, eu te espero no Especialista Referência também, tá? Segunda-feira às 7 horas da manhã, da https://especialistareferencia.com.br, tá bom? Meus queridos, até domingo. Ele foi, assim, um divisor de águas na minha vida profissional, então não há como perder. Quem quer nichar, quem quer atuar com segurança e no mercado que não há muitos advogados preparados, este é o curso. Porque eu consegui agregar 2 coisas. Fazer o que eu gosto, recebendo o que eu mereço. Com a ajuda do professor Matheus e toda a equipe, com esse curso, né, que fez toda a diferença. Foi uma velocidade que nem eu mesmo imaginava. E o especialista, nossa, é muito bom a gente ver isso. Existe uma maneira totalmente diferente. Quando a gente faz um curso como especialista que alavanca, cria uma estrela dentro da gente, cria um ânimo, uma vontade de crescimento, exatamente porque é um puxando o outro para ascensão. Acho que, acredite, mesmo diante dos paradigmas que a gente cria dentro da gente, dificuldades, eu digo, dá certo. A gente galga, e aí diante disso, eu lhe garanto, você vai chegar num lugar que era para chegar, era mais exponencial do que quando começou. Eu acho que esse é o maior dica que eu posso dar a você. Acredite, não tenha medo, vai dar certo. O curso realmente é muito bom e vale a pena para quem pegar e se dedicar mesmo. Afirmo, com a minha experiência, de que um retorno financeiro, de reconhecimento também, virá. É um diferencial realmente. Eu já tinha procurado outros cursos, não tem nada igual no mercado, o pessoal pode procurar. Está fazendo muita diferença para mim. O curso me trouxe muita segurança, tanto da lei antiga quanto dessa lei. É isso. Não deixem essa oportunidade passar. Tá? O curso vale muito a pena. É o dia a dia do processo licitatório em si, dos contratos, das dúvidas. E é através desse curso que você vai ganhar confiança. Não vejo outro curso no mercado que tem essa plataforma de atendimento, de recepção, essa forma do dia a dia do processo licitatório. Então aproveitem a oportunidade, não deixem passar, porque vale a pena, tá? A gente não trata só questão teórica, tem muito de teoria, mas a gente trata também no programa as questões práticas e, assim, os desafios que são enfrentados, a gente traz para a comunidade. E a segurança que o programa me proporcionou e nos proporciona, todos que estão, eu sou da primeira turma, tem sido fundamental para isso. E sim, o escritório tem melhorado significativamente, gratidão. Você nunca deve deixar para trás uma oportunidade que surja pela dúvida e por não acreditar em si mesmo. Eu sou a prova viva de que, se você não desistir, as coisas vão mudar em sua vida. Então, deixo já a dica, né, fazer parte desse grupo seleto.
posso dar minha sugestão, minha opinião, porque o curso é um curso que, para mim, nota 1000, não tem nota, é nota lá, maior nota, tá entendendo? Porque tá me satisfazendo em todos os pontos. Não perde a oportunidade, tenho certeza que vocês vão ficar igual eu fiquei brigando para conseguir uma vaga. Vocês vão ver que realmente o curso vai ser bom e que vai trazer resultado para a profissão de vocês.